Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que você vai ver que é uma pessoa brilhante. Desde o que eu entendo de gente, o Ricardo, eu acho que já cheirava cimento, já ficava nas obras, né, Ricardo? Não tinha jeito, Não cara. tinha Desde jeito, né? criança vendo isso aqui. Então, o Ricardo tem 28 anos, é novo. Ele é corretor de imóvel desde 2015, administrador de empresa pela Getúlio Vargas, formou também em direito pela Universidade de São Judas e também em cultura política lá em Paris. Qual que é o nome da instituição lá mesmo? É a Universidade Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne. O cara é internacional. E é também a família é do ramo, já nasceu cheirando obra, né? O pai já tem 40 anos na parte de incorporação, construtor e incorporador, é o Claudinho Imóveis na Zona Leste. Quem é da Zona Leste conhece Claudinho Imóveis. É isso mesmo, Ricardo? Deve conhecer, né? Porque muito tempo no negócio, então acaba conhecendo, né, E, Jeff? e o Ricardo também, ele é fundador da Domo, que é a imobiliária dele, e ele é sócio também de uma gestora de investimento. Ricardo, seja bem-vindo. Muito Muito obrigado. bom ter você aqui. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui com você. Obrigado aí também por aceitar o convite. Eu tenho certeza que você vai agregar muito. Tem muita coisa para passar para a galera aí, Bora. os corretores de imóveis que nos assistem aí. E eu queria já te perguntar, Ricardo, você nasceu nesse ramo, você já tinha essa vocação de querer ser corretor? Isso foi algo assim que você percebeu por causa do seu pai? Como é que aconteceu tudo isso aí? Como é que me fala um pouquinho da sua história aí? Bom, primeiro já queria agradecer aí o convite, né? É um prazer estar aqui com você hoje. Cara, o que acontece? Essa paixão ela vem lá desde criança, porque eu sempre fui muito vendedor, cara. Eu tenho um perfil comercial, né? Bem notável desde criança. Pra você ter ideia, quando eu fiz ali 8, 9 anos, eu pedi para parar de ganhar brinquedo, porque eu vendia tudo meus brinquedos. Sério? Então assim, a minha família me dava brinquedo, me dava coisa, e eu pegava e passava para as crianças, entendeu? Aí eu queria o dinheiro. Eu falei, pô, esse negócio é bom. Eu comecei a pegar os ursinhos, as coisas que eu tinha em casa, dava tudo para as crianças lá e queria Olha aí. vender, entendeu? Então eu adorava, sempre adorei vender, tenho uma paixão enorme, né? Sempre, toda a minha carreira foi pautada no comercial, né? Eu tive algumas experiências no técnico, né? Mas assim, eu sempre amei vender, né? Meu negócio é vender. Então isso vem lá de trás por isso. Acaba casando um pouco com a história da família, porque já mexia com corretagem, administração, né? Construção, desde muito tempo atrás. Então acabei nascendo nesse ramo já, né? Então, quando eu fiz ali meus 16 anos, eu comecei a ter os primeiros contatos com o mercado. Então, pô, ficava ali perto do departamento de administração de locação, perto dos corretores, né? Vendo como é que funcionava na prática, a venda, entendendo, sempre ali do lado, ouvindo, aprendendo, né? Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito natural. O ramo imobiliário sempre foi uma coisa ligada a mim, né? Não foi uma coisa nem planejada, vamos dizer. Só que casa com a venda, né? O ramo imobiliário, ele é algo que, para quem gosta da venda, né? É perfeito, né? Gera uma endorfina, uma adrenalina que é só quem sabe vender, quem trabalha Rapaz, com venda que não é dá. gostoso, não é, É uma Ricardo? delícia. Eu não consigo ficar sem vender, Jeff. Não Sim, consigo, cara. imagino. Ricardo, e hoje, como proprietário de imobiliária, eu sei que você tem umas dores. Eu também sou proprietário e a gente sabe que ter imobiliário não é fácil. Não. Me fala um pouquinho, cara, o que você tem feito para destacar no mercado? Eu sei que a Domo é uma pegada bem diferente, né? Uhum. E o que você tem feito na imobiliária que você tem visto lá resultado? Boa, perfeito. Eu acho que o que diferencia a gente do mercado é porque a gente não segue o modelo tradicional. Então, a gente não tem uma equipe de corretores de imóveis, padrão, gerente, enfim. A gente segue o modelo. Primeiro que eu considero a Domo quase que uma empresa de marketing que a gente acabou direcionando forte para o mercado imobiliário. Então, hoje, a gente tem uma expertise muito grande dentro do tráfego digital, que a gente vem acumulando experiência, erro, aprendizado há muitos anos e vendo o que não dá certo, o que funciona. Então, hoje a gente tem uma metodologia pautada em três pilares, né? Que é o tráfego, o SDR e o closer. Então, eu não tenho corretor de imóveis de mercado dentro da minha imobiliária. Eu prefiro pegar um vendedor, né? Um cara que trabalha com vendas em outro ramo, outro segmento. Eu consigo treinar ele para ele entrar dentro do meu modelo. Então, hoje, a minha grande expertise é no tráfego digital. É aonde eu concentrei os meus esforços para entender qual que é o comportamento do consumidor na hora de comprar um imóvel. Então, assim, a gente tem um funil muito bem robusto
da hora que ele entra na nossa base até a venda. Então eu comecei a ver como que ele se comportava. Puta, ele entrava na minha landing page, ele rolava para cima, para baixo, ele apertava qual botão, ele ia até o final, não ia. A gente começou a olhar esses detalhes, né, para Sim. ver como que eu aumentava a eficiência para chegar a um lead qualificado, né? Porque, porra, quando você começa no tráfego digital, o cara fala, não, faz tráfego aí. Não é simples Não assim. é. Você sabe como é que é, Essa né, visão Jé? estratégica e analítica que você faz assim, né, do Pix, que você coloca na landing page, de tudo, o que que você estuda o mercado primeiro? Você sabe qual produto que você vai fazer o tráfego? Não é qualquer produto, tem que estar precificado, é isso, né? Exato. Acho que o primeiro de tudo é a gente estar com um produto compatível com o valor de mercado. Na verdade, a gente gosta de pegar oferta, não gosta de pegar coisa que está acima do valor de mercado, Oportunidade né? mesmo. Oportunidade, a não ser que o produto seja de alto valor agregado, né? Então, por exemplo, a gente também tem produtos, por exemplo, que nem aporte, que não é abaixo do valor de mercado, mas você tem um produto ali com alto valor agregado que eu consigo passar essa percepção de valor para o cliente. Agora, produtos que não têm, né, esse valor agregado, eu preciso que sejam ofertas. Precisam ser produtos que estejam abaixo do valor de mercado para chamar a atenção do cara na hora que ele vê meu criativo, entendeu? Entendi. É isso. E, Ricardo, e o que que você tem visto, né? Essa questão do SDR, closes que você falou, você tirou o corretor do mercado. Eu sei que você é um cara que é corretor de imóveis, igual eu, Boa. e a gente não desqualifica ninguém, né? O Lógico. nosso público aqui é tudo corretor. É. Mas por que que foi a jogada que você fez aí do SDR e do close? O que que você percebeu nisso? Qual que foi a dor que você quis sanar? Boa. Primeiro que assim, eu não tirei o corretor de imóveis, né? Eu agreguei, porém, eu troquei o estilo do profissional. Não é que eu preciso, inclusive Ah, entendi, entendi. o Eu closer que é. equivoquei aqui. Não, não, tranquilo. É só para não, né, para não É, parecer, ah, puta, não tem um corretor. Não, tem um corretor. Porém, ele é um corretor que não é um corretor de mercado, aquele cara que já tem anos e anos e ele está acostumado com o modelo. Então, eu prefiro pegar um cara que ele não é do mercado, formá-lo para depois colocar ele a campo, né? Ele vai tirar o Cresce, vai colocar a campo, mas ele vai ser apenas o closer. Ele vai ser o cara que vai na visita e vai converter. É o cara da venda. Eu prefiro ter uma equipe muito bem qualificada para pegar esses leads que chegam, que é o SDR, né? Para fazer o pré-atendimento e deixar tudo pronto para o corretor ir, porque o corretor, cara, ele não quer burocrata. Essa que é a grande verdade. O corretor, ele quer ir para visita, quer fechar, quer pegar a comissão dele. Essa que é a verdade. E assim, por que que eu não sigo o modelo tradicional? Cara, se você segue o modelo tradicional, primeiro, que você tem uma competitividade muito alta, né? Toda imobiliária tem muito corretor. Segundo, que tem algumas variáveis que não dá pra gente controlar. Você sabe muito bem, o mercado imobiliário não é um mercado para amador, né? verdade. Então, quem tá no mercado sabe como é que funciona o negócio. Então, assim, eu não tenho corretor de imóveis de mercado por essas razões. Então, a primeira é falta de controle em cima do que o cara faz. Então, você não sabe se ele, pô, tá fazendo a venda por dentro da sua imobiliária, se ele tá fazendo a venda por fora da tua imobiliária. Perfeito? Segundo, ele não entra dentro do meu modelo, então ele não atende o cliente da forma como eu quero que ele atenda. Ele vai atender do jeito que ele já tem a experiência dele lá, trabalhou em diversas imobiliárias, quer, pô, atender do jeito que ele quer. Eu não. Eu quero que ele atenda conforme o meu processo de vendas. Forma a cultura, né? Organização. Exato, eu tenho uma cultura muito bem estabelecida e eu quero que o cara siga o meu roteiro, né? E corretor de mercado não vai Não seguir. consegue. Você sabe como que é É. complicado, entendeu? Então é isso. Eu prefiro pegar um cara que não tem experiência no mercado imobiliário, mas tem experiência em vendas, e eu formo ele. É muito mais fácil. Eu concordo também. Eu sempre valorizei essa questão de gerar o próprio DNA, de você pegar o cara do zero e levar o desenvolvimento dele, do que às vezes pegar pessoas que não são moldáveis, né? Exato, Eu sempre falo assim que tem pessoas que têm um coração ensinável. E eu acho que isso faz toda a diferença. exato, Né? Quando o exato, cara é um pouco cheio de si e prepotente, que não quer aprender o novo, não consegue romper, né? exato. E eu tenho essa cultura. Eu gosto das pessoas que são humildes o bastante para aprender, que eu falo que a gente não sabe nada. Eu falo que eu não sei nada, tô aprendendo todo dia. E geralmente as pessoas que não estão no mercado tendem a ter mais esse perfil. Sim. E interessante que eu tenho um corretor aqui, que eu até subi ele agora na operação como gerente. Tem 15 anos de mercado, mas é um cara que é ensinável, cara. Eu Pô, que percebo assim, né? Eu falei, cara, você tem que ir pelo time da liderança. E eu percebi isso. Eu também não subjugo nem desprezo. E você também, eu tenho certeza. Mas eu gostei muito, cara, desse método seu de closer e SDR. E a gente sabe que tem algumas imobiliárias que já implementou isso. Eu trabalhei com uma imobiliária também. Eu vi isso acontecer lá e eu percebi que a gente tinha uma taxa de conversão muito maior.
Aqui eu não tenho, né, isso na operação, mas eu coloco meus gerentes como closer mesmo, que eu acho que é a função deles, os gerentes, e os corretores como se fosse um SDR. Porque a Boa. maioria da galera que é tudo calça branca tem 6 meses de mercado, 8 meses, a 1 ano de mercado no máximo. E eu percebo que eles têm essa função, né? Para poder esquentar, fazer o pré-atendimento. Mas eu queria te perguntar assim, o que você viu do mercado tradicional e do mercado que você tem implementado? Qual que foi os diferenciais e o que você viu de interessante, de resultado mesmo, assim? Você consegue mensurar isso, metrificar? Assim, eu por experiência própria, eu cheguei a ter uma equipe de 14 pessoas de corretores. E eu tenho mais resultado hoje com uma equipe de 3 pessoas do que quando eu tinha 14. Olha isso, cara. Então, assim, assim, números, né? Eu não sei como que eu poderia te metrificar, mas é o que eu tô falando. Tipo, eu tinha uma equipe que era 4 vezes maior, no mínimo 4 vezes maior, e eu tenho muito mais resultado hoje, com uma equipe enxuta. Então, assim, eu não vejo necessidade, entendeu? E assim, por exemplo, quando você vai, por exemplo, para alto padrão, é muito difícil você ter uma, uma equipe, né, também. É assim, por exemplo, alto padrão, quem trata sou eu. Não adianta. Eu que tenho que sentar na mesa e eu tenho que fechar. Não dá pra. Eu não tenho como repassar essa responsabilidade pro cara, porque tem tanto percalço no meio do caminho, tem tanta dúvida que ele não vai saber responder pro cliente, pra incorporadora, que eu prefiro atuar aí, entendeu? Então, acho que é isso. Em termos de resultado, eu tenho mais resultado hoje do que com aquele batalhão que eu tinha antes. Então, acho que é um pouco disso. Tá? Sim. Ricardo, e você também tem um método lá que eu vejo que você fala que cada um pode ter sua própria imobiliária, né? Exato, De forma digital, né? exato. Explica isso, cara. Boa. É que assim, eu defendo a ideia de que todo mundo tem que trabalhar para si, né? Então, eu tenho o DNA empreendedor. Eu nunca trabalhei como CLT, eu não tenho essa experiência, eu sempre fui muito repulso a isso, então eu estimulo as pessoas a empreender. E como eu estou no mercado imobiliário, a minha ideia é que o corretor ele possa abrir a própria imobiliária dele desde o início. Eu não acho que ele precisa de 1000 anos de experiência para abrir a própria imobiliária. Ele precisa de um método bem definido. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa ter um passo a passo, Mas né? tem que ter alguém no bake-off ali, não tem? Ele tem que ter. Inclusive, vendo uma mentoria. Não Então, tem como. exato, eu vendo uma mentoria onde eu acompanho o cara durante um ano para ele abrir o próprio negócio dele. É. Então, eu defendo a ideia de que, assim, se você é corretor de imóveis, você tem que mirar trabalhar para você. Você vai lá pegar. Porra, eu entendo que, assim, como no início a pessoa não tem experiência, ela não tem o passo a passo, ela tem dúvida de financiamento jurídico, ela não sabe nem conduzir o cliente, é natural que ela vai trabalhar na imobiliária, uma construtora incorporadora. Mas se ele tiver uma mínima noção, ele tiver muita força de vontade, e ele tiver um método, um passo a passo, como se fosse uma receita, né? Uma receita de bolo, que o cara vai cumprir o passo 1, 2, 3, 4, ele pode abrir o próprio negócio dele. Isso é totalmente viável. Eu Não, conheço eu caras, acredito. eu Eu, conheço, eu acredito. eu tenho- Mas eu falo assim, cara. Eu acredito que a imobiliária é muito difícil. Um cara fazer uma gestão de uma imobiliária. Imobiliária que permanece, eu acho que é uma das empresas mais difíceis do cara empreender. Eu acho que a função do corretor de imóveis é uma das. Eu sempre falo aqui. É uma das profissões mais difíceis que tem também. Não é fácil. concordo. O cara tem que ser resiliente, o cara tem que ser forte, né? Tem que ter firmeza. E para ser empreendedor e empresário é pior ainda, cara. Concordo com você, Jeff. A gente tá alinhado quanto a isso. Mas aí a questão que eu falo é o seguinte: quando eu falo o cara trabalhar para ele, não é ele sair de uma posição de uma pessoa que não tem experiência nenhuma e já ir para uma Eu posição entendi o de que você falou. gestão. O que eu defendo? É o seguinte: o cara começou no ramo, certo? De vez de ele ir trabalhar numa imobiliária, enfim, tal, seguir o padrão, ele pode começar como autônomo direto, ele pode começar como autônomo direto e ele ter a própria imobiliária dele. Ele pode não ter equipe, estrutura, corretores, mas ele pode já começar trabalhando para ele. Ele não Sim. precisa pegar e dar metade da comissão para a imobiliária. Se ele tiver um passo a passo, o trabalho que ele vai fazer na imobiliária, ele vai fazer fora. E tem mais, se ele tiver as ferramentas certas, na verdade, se ele tiver na imobiliária, às vezes até atrapalha ele, porque, sinceramente, de coração, as imobiliárias hoje, com exceção, né, tem imobiliárias muito eficientes, não tenho o que falar. Mas tem muita imobiliária que não fornece nada para o corretor. Isso aí eu acho que no Desculpa. cara tem que ficar mesmo. Você concorda já? Então, assim, É. tem imobiliária que não fornece lead pro cara, não fornece ferramenta pro cara, manda o cara ir captar imóvel na mão. O cara vai fazer uma negociação, não tem alguém para auxiliar. O cara tem corretor que faz contrato, tem corretor que faz financiamento.
Desculpa, mas é o seguinte, no meu entendimento, se você é um imobiliário, você é uma estrutura, você tem ali um negócio que você vai fazer gestão, você tem que fornecer estrutura pro cara, Sim. Tem que ter o entendeu? básico, né? Tem que ter o mínimo, No mínimo do entendeu? básico. O mínimo. E você sabe, cara, 90% do mercado não tem esse mínimo. Eu concordo. Essa aqui é a verdade. Então, assim, entendo eu que o cara, para ele conseguir trabalhar, ele precisa dessa estrutura. Ele pode ter ela numa imobiliária, ou ele pode ter alguém que deu um passo a passo para ele e ele foi lá e implantou. Então, assim, não, o cara tem que ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de experiência, tem que trabalhar na imobiliária para depois abrir a dele. Não necessariamente, ele pode abrir um CNPJ e ir trabalhar para ele. Ele não precisa ter uma estrutura física, gastar dinheiro, contratar gente. Não, ele pode começar ele. É uma eu imobiliário. Vai lá, abre o CNPJ, tira o Cresce, abre o Cresce jurídico e vai para cima. Vai pagar das unidades? Vai pagar das unidades, mas ele vai ter uma comissão maior, natural, porque as incorporadoras pagam mais para PJ. Mas hoje tem um negócio, as incorporadoras não estão pagando se você não tem estrutura física mais. Estrutura física? É. Então, mas aí eles podem atuar como autônomo, né? Não, aí você vai receber uma comissão normal, de PF, pessoa física. Então, mas hoje, eu não sei como que você tá vendo, né, Jeff? Mas eu tô vendo muita incorporadora pagando o mesmo valor do PJ. PJ pro... Não, agora as incorporadoras viu isso. Por quê? Porque debandou, teve um tempo que muitas pessoas corretores começaram a abrir crédito jurídico Tá bom. e não tinha estrutura física. Aí a incorporadora, o que que hoje? Quando você vai fazer cadastro das incorporadoras, você tem que tirar a foto da sua estrutura física. Não, isso é verdade. Você Isso tem é que verdade, eu fazer lembro várias disso. coisas Eu lembro. para poder agora mostrar que você tem uma estrutura Eu física. lembro disso. E agora tem gerente, por exemplo, a Cirela, a Livre, tem vários incorporadores que elas estão vindo na imobiliária para saber que você tem um espaço físico para poder pagar a sua comissão jurídica. Exato. Mas aí também nada É. impede que o cara ali contrate um coworking e Ele não aceita com work, não. vai A Curi não embora. aceita com work, mais. Quem não aceita? A Curi. Sério? É. Tá brincando, cara. O cara não Não- tá aceitando coworking não. agora? Ave Maria. Por Mas causa enfim. dessas coisas, né? Porque eu também acho injusto, cara. De certa forma, eu acho injusto. Eu defendo, assim, que todo mundo tem que empreender mesmo, todo mundo tem que ter o seu melhor. Mas, de certa forma, cara, existe uma estrutura por detrás. Sim, E aí tem que também. É injusto o cara abrir o creche jurídico e ele não ter nada, pagar nada e querer ganhar uma comissão maior. Não tem como, cara. concordo. Eu acho assim, o cara, assim, ele pode começar sozinho, pode começar como Sim. autônomo, E né? depois vai crescendo, E né? vai crescendo, entendeu? Mas quando eu falo assim, eu defendo ele já empreender. Eu também, eu Desculpa, acho que tem que essa ter é a isso minha. mesmo. Não, concordo. Eu acho que a estrutura hoje que é dada para o corretor é muito pouca. Com exceção de poucas imobiliárias, Sim. é muito baixa. É muito pouco que dão. Então é isso. Ele pode até não abrir o crédito jurídico, mas ele já pode começar a trabalhar para ele. Ele pode começar. Isso aí você sabe que dá. Entendeu? E eu acredito que isso faz parte também até da trajetória do mercado imobiliário, cara. É. Nenhum corretor, cara, quando o corretor ele começa a vender mesmo, ele se torna autossuficiente, ele começa a ter maturidade, constância em venda, ele não consegue ficar mais preso, cara. Concordo com você. Ele não fica preso em lugar nenhum. Exato. Então, e já é mais um motivo de É, você não ter uma equipe, porque a equipe, os caras que são muito bons, né? O cara sai, entendeu? O cara vai montar o negócio dele, aí você acaba ficando com uma equipe que não é tão eficiente. Então, assim, é um pouco delicado. Agora, quando você segrega as etapas do processo, o cara fica muito bom nisso, o outro fica muito bom nisso, o outro fica muito bom nisso. Mas ele não tem o 360 ali, que aí eu acho que funciona, entendeu? Agora, o cara que é um corretor muito bom, ele vai abrir o dele, isso é uma sim. coisa natural e também é bom que ele abra, né? É bom que a gente tenha mais empresas, né? Acho que a ideia não é você podar o cara de crescer. Eu acho que o cara tem que crescer. E aí vem uma outra pessoa para crescer também e agregar. Isso que você falou sobre a visão 360 e a visão multidisciplinar. Isso. Você acredita nisso? Que o cara tem que ter a visão multidisciplinar e a visão ou ser específico numa determinada área? Pro cara abrir o negócio dele? É, Eu acho que ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que entender um pouquinho de cada coisa, né? Porque ele vai ser demandado na prática, né? Ele não sim, adianta ele ser só um bom vendedor. Porque, vamos na prática. Vai fazer um contrato de compra e venda. Porra, beleza. Ele pode pegar ali um modelo e fazer. Mas e quando tem uma situação nova? Pô, tem uma dação em pagamento, a escritura de cessão de direitos possessórios, aí o cara não sabe o que que ele vai, o que que ele faz naquela situação. Tá entrando em imóvel, é cessão. Puta, não, tá entrando uma outra situação, é dação, é permuta. Aí ele fica numa, ele pode contratar um advogado?
Pode, mas ele sempre vai ficar na mão desse cara. Eu só tenho um receio assim, quando eu vejo um empreendedor querer só abrir imobiliário e colocar assim, hoje eu não vendo imóvel. Eu vendo só se for terreno, eu vendo alguns terrenos, algumas coisas assim grandes, eu entro na operação. Certo, Na verdade, eu vendo só quando é imóvel. Esse ano passado eu vendi um apartamento de 10 milhões e pouco. certo. E aí eu participei disso aí. Mas o que que acontece? Eu percebo uma coisa que se eu não treino, se eu não delego, e se eu não ensino, se eu ficar centralizado tudo de mim, a coisa não acontece. Eu não consigo escalar. Concordo. Concordo com você, não é? Concordo em gênero, número e grau. E você, e você acredita quando o cara é autônomo, ele vai abrir só a imobiliária dele, ele vai ter que fazer tudo. Vai, Cara, e vai. quando o cara tá na operação é difícil, cara. É difícil pra Pra caralho. escalar, cara. Eu falo isso porque hoje eu coloquei todo. Aqui eu setorizei tudo, né? Eu Certo, tenho um assistente do RH, tenho uma assistente que cuida dos corretores. Então eu tenho umas duas meninas aqui que fazem muita coisa, né? certo. E eu percebo que isso me ajudou muito na estratégia. Eu saí da operação. Eu fiquei mais sossegado para poder pensar, ter as reuniões mais intencionais. E eu sei, cara, que é difícil. Eu vejo muitos amigos meus que são empreendedores, que têm uma imobiliária e que tem o time bem enxuto, pequenininho. O cara tá fazendo tudo ali, apagando incêndio. Cara, o cara não prospera, cara. Concordo com você. Eu acho o seguinte, tudo é fase, né, Jeff? Eu acho que você tem que começar, não tem jeito. Você tá começando, não adianta você sair pegando um monte de gente, você vai onerar muito custo para você e você vai acabar se atrapalhando. Eu acho que todo mundo começa de um lugar, de um jeito. Você vai ter que começar sozinho, né? Mas à medida que você for crescendo, você tem que delegar, né? Eu concordo com você, porque senão você vai ficar muito preso na operação e aí Sim. você não vai conseguir escalar, né? Então, eu acho que a gente tá alinhado nisso Ô, aí. Ricardão, me fala também, querido, sobre essa empresa de gestão de investimentos sua. O Boa. que que você faz nessa empresa? O que que é seu core business principal lá? Boa. O que acontece? Eu fui sócio de uma empresa chamada Avanza Investimentos. É uma gestora de investimentos, né, uma gestora de patrimônio. E recentemente acabei vendendo essa empresa. E aí eu acabei entrando, né, como sócio associado numa outra empresa chamada Invest. É uma empresa de gestora de patrimônio, a gente cuida, né, do patrimônio das famílias e a gente toma conta de investimentos, a holding, quer falar de fundo imobiliário, quer falar de a parte imobiliária, quer falar de gestão, enfim. Então a gente faz toda essa parte, né, de gestão financeira das famílias. Mas essa empresa eu não estou na execução, né? Eu sou só um sócio associado, eu tenho uma carteira de clientes ali, né? Essa empresa tem mais de 2 bilhões sob gestão. E o meu foco hoje é só no mercado imobiliário, né? Então eu tenho ali, por exemplo, você tem um cliente que quer abrir uma conta, tal, tal, tal. Aí eu abro a conta dele, eu oriento lá e eles vão fazer a gestão, né? Mas eu não estou na execução desse negócio. Mas basicamente isso, a gente faz gestão de patrimônio das famílias, né? O wealth management. É isso. Sim, que legal. E hoje você também tem essa parte de incorporação. Você tá junto, você tem sócio de alguns projetos em São Paulo também? O que acontece? A gente eu sou sócio de alguns empreendimentos da família, né? A gente não tem sociedade com outros. A gente tem, na verdade, a gente tem alguns empreendimentos que a gente tem sociedade, né? Com alguns construtores e incorporadores. Mas hoje o meu foco nessa parte de construção e incorporação é com a família. Porque o que acontece? Meu irmão é engenheiro, então, engenheiro há muito tempo, engenheiro civil, meu pai é advogado. Então, assim, putz, a gente já tem uma estrutura legal que, né, dá para fazer, então a gente acaba não vendo muita necessidade de nos afiliar com outras Sim. empresas. E, Ricardo, hoje você tem corretor também nos plantões de venda do seu pai ou não? Quem que faz os produtos dos seus pais? Boa. O que acontece? A gente também, assim como você, né, a gente também tem uma rede de parcerias. Então a gente acaba investindo bastante nessa rede, né? Então a gente tem os corretores, parceiros, que a gente utiliza para poder liquidar os nossos produtos. A Domo também vende bastante coisa da família. Eu tenho bastante foco porque eu acabo sendo sócio, então para mim é muito interessante eu vender o próprio produto. Mas é isso, eu acho que hoje, como construtor e incorporador, você tem que investir numa rede de parcerias porque é escalável, né? Então é muito mais fácil
eu investir numa rede que tem 1.000 imobiliárias do que eu pegar e fazer do zero 10 mil corretores, né? Então, acho que você ter uma boa estrutura para que a imobiliária ou o corretor venha e possa vender seu produto, acho que é o ideal, né? Para quem tá nessa ponta aí do produto. E quais são as perspectivas aí da Domo? Boa, é o seguinte, a perspectiva é que agora a gente entre, a Domo, ela entre também nessa parte de incorporação, porque até hoje eu só fiz as coisas como pessoa física, né? Essa parte de incorporação. Agora eu quero colocar a Domo como eu quero dar esse passo dentro da Domo. E a gente também abriu um braço de educação, né, onde a gente, como eu falei para você, a gente faz uma mentoria com o corretor de imóveis durante um ano para que ele possa empreender, né, seja com um crédito jurídico, seja como autônomo. A ideia é fornecer uma estrutura para que ele possa trabalhar por conta própria. E a intermediação. Eu acho que a intermediação é um negócio belo, cara. É um negócio que é o seguinte, você não tem custo. Você não tem custo de produto, você não tem custo de logística, você não tem custo de funcionário, custo de estrutura é baixo, né? Então, assim, eu acho que investir nesses três pilares, né, na minha humilde visão, é um negócio bom. Então, você investir na intermediação, investir na construção e incorporação para a construção de patrimônio e você investir na educação, porque cada vez Acredito mais a também. gente vê essa demanda aí. Não, eu acredito muito, porque você acaba se tornando um ecossistema e aí acaba também a retroalimentação ali, porque você não tem como levar o time a desenvolver, a crescer, se você não investe em educação também. Exatamente, É, concordo com você. Eu achei muito belo o projeto que você, sim, né, tá construindo. Isso aí é uma coisa que vai ajudar bastante, né, a rede do mercado. E eu acho que é isso. A gente, cara, eu acho que a gente, como um todo, o mercado tem que estimular isso. A gente tem que estimular, né, o nível, né, do aprimoramento do corretor de imóveis, porque sempre foi uma profissão que a gente, puta, muita gente acaba desvalorizando, tal, tal, tal. Só que não, cara, você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? É uma das profissões mais reconhecidas que tem no país. E aqui no Brasil a gente não reconhece. Então acho que tá na hora, né, da gente acordar e falar, pô, peraí, o corretor de imóveis é um profissional essencial para o mercado. Então eu acho que a gente elevar esse nível, né, de qualidade mesmo do profissional, é uma obrigação nossa. sim, É uma obrigação, acho que de todo mundo, cara. Eu acho que todo mundo que tem experiência tinha que passar isso. Tinha que passar isso à frente. Entendeu? Independente, eu não tô falando nem de financeiro. sim. Entendeu? Tem que passar a sua. Ô, Ricardo, eu gosto de perguntar algumas coisas aqui. Uhum. Eu tenho uma parte do programa que eu falo que é o corretor tete a tete, né? Face to face, cara a cara aqui. Boa. Mas qual que foi o seu pior momento, assim, cara, de empresário? Você teve alguns momentos difíceis, cara? Puta, vários, cara. Isso aí quem fala que não tem momento É, difícil é mentira, né? Cara, é o seguinte, eu enfrentei uma depressão muito forte, já faz aí uns 3 anos e meio, mais ou menos, e aquilo me derrubou bastante. Me deixou bem mal emocionalmente, foi bem foda pra poder imagino. levantar, né? Acho que esse foi o meu pior momento. Acho que foi quando eu tava ali embaixo mesmo. Falei, caramba, velho, vou ter que levantar, fazer o negócio acontecer desse jeito aqui. Então, acho que esse foi meu pior momento. Eu acho que você também. O que acontece? Como eu tive contato com a empresa familiar desde cedo, também tive muitos conflitos, né, com a família, porque família, cara. O cara falar pra mim que é tudo perfeito, não é, porque, querendo ou não, tem ali o lado pessoal envolvido. Então, assim, eu tive alguns conflitos para poder. é, é, que me fizeram crescer. Eu acho que. Eu agradeço tudo que acontece na minha vida, tudo que é Que bom e tudo que legal. é ruim. Né? Eu falo que, assim, toda vez que acontece algo muito ruim na minha vida, eu levanto duas vezes depois. Então, assim, eu acho que os piores momentos que eu passei foi essa depressão forte, alguns conflitos que eu tive com a família, e os desafios de empreender. Eu acho que empreender é um desafio diário, cara. Né? Sim, Você empreender é você não saber o que você vai fazer no dia seguinte. é isso Né? Não mesmo. é, né, Jeff? Você É, sabe, não é um negócio que você tem um script ali pra você seguir. Então você tem que usar a tua cabeça pra você pensar e falar, caramba, velho, o que eu vou fazer amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou estimular? Como que eu vou crescer? Eu acho que isso aí é um desafio diário pra nós, né? Não sei cara, o que você acha. muito bom da sua sinceridade aí. Às vezes eu faço a pergunta, eu vejo que as pessoas não gostam de falar. Você foi bem autêntico, né? Verdadeiro, Aham. falou depressão.
E a gente sabe que a depressão, ela causa mesmo nas pessoas, não tem como. Ansiedade, né? Pra E, caralho. e eu falo que eu acho que o mercado de venda, ele produz muito isso, sabia? Porque a gente trabalha com uma adrenalina lá no alto. E aí quando você começa a ir para casa, né? Você volta depois do seu estado emocional. E você sempre tem que estar com o estado emocional lá para cima. Tem. Tem que estar energizado. Tem. A autoconfiança do corretor, ela tem que estar sempre. É, Ela tem que estar sempre restabelecida, porque senão a venda, ela é uma eterna esperança, né? sim. Você tá ali com o cara, você não sabe se vai concluir ou não, E né? isso eu sabia que ninguém fala, cara. Essas Ninguém coisas. fala, cara. Não, não fala, porque as pessoas colocam a capa de super-homem. Não, não tem capa de É, super-homem, não. todo mundo acha colocar autossuficiência, poder, né? Porque o mercado imobiliário ele proporciona muito poder, ele proporciona muito resultado, né, cara? E aí acaba que essas coisas assim demonstram. A gente sabe que eu vejo muitos amigos meus aí doentes, né? Porque quem trabalha no comercial fica doido mesmo, é normal. Mas, Ricardo, eu acho legal isso. Eu queria te perguntar também, cara, o que que é um bom corretor pra você? Um bom corretor. Bom, primeiro, cara, pra você trabalhar na corretagem, você tem que saber vender, né? Aliás, eu acho que se você for empreender em qualquer área, você tem que saber vender, entendeu? Então, eu acho que esse é o primeiro passo pra você ser um bom corretor. E não é saber vender, por dar, puta, eu sou bom, eu vendo aqui na raça. Não, na minha visão, o corretor hoje ele tem que se especializar. Ele tem que entender de técnicas avançadas, ele tem que entender de persuasão, comunicação, ele tem que ter uma um perfil que ele deixa o cliente à vontade, né? O cliente, para ele fechar uma transação de alto valor agregado que nem o imóvel, ele precisa confiar em você. Para ele confiar em você, você precisa se preparar. Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que o mundo hoje pede que você entenda de marketing. É verdade. E aí eu não estou só falando de tráfego pago, eu estou falando como marketing de percepção mesmo. Eu acho que o mercado imobiliário, a rede de relacionamento é muito forte. É muito forte você ter uma rede de relacionamento e para isso você precisa se vender. Então tem um marketing próprio que você tem que ter de você mesmo. Então a roupa que você veste, o jeito que você fala, os lugares que você vai, com quem você fala, com quem você está, isso dita muito sobre você. Então eu acho que é o seguinte, saber vender, entender de marketing. Não, aí marketing eu tô falando no globo. Tráfego pago, tráfego orgânico, marketing de percepção, aprender a se vender, enfim, marketing. E você tem que ter, aí eu tô falando no caso do empreendedor, se você quiser empreender, né, e por conta própria, você tem que entender de gestão. Eu acho que você tem que entender minimamente como que você vai delegar as tarefas para outras pessoas, porque senão vai ficar tudo em cima de você, você não vai conseguir escalar o negócio, não vai conseguir prosperar. Então eu acho que você tem que entender o mínimo de gestão. Você tem que entender o mínimo de gestão. Porque você não vai começar na corretagem para você ser só um corretor qualquer. Na minha visão, se você vai focar no negócio, e na minha visão eu defendo que você tem que focar 100% no negócio e não ficar part-time ali com outro job, com outro trabalho, você tem que mirar alto. Você tem que mirar querer ter um negócio, cara. Sim. E para você querer ter um negócio, eu acho melhor você já ir estudando hoje. Para quando lá na frente. Torradeira, todo de pé. Para quando lá na frente você for ter o seu negócio, você ter processos bem definidos. Então, eu acho que é isso. É você saber vender, você ter um marketing muito forte. Outra coisa, rede de relacionamento. Eu acho que é essencial para qualquer corretor. Eu acho que assim, você tem que fazer um trabalho bem feito para um cliente. Um. Não precisa querer abraçar o mundo, falar com todo mundo, já chegar, não, precisa estar no meio dos ricos, senão não vou vender. Eu acho o seguinte: atenda um cliente de forma perfeita. Automaticamente, né, Jeff? Vai Esse ser cara a vai te ponte, indicar né? alguém, É verdade. né, Jeff? Eu defendo isso. Se você atende um muito bem, ele vai te indicar e isso vai virar uma bola de neve. É isso mesmo. É Concordo isso. plenamente. Acho que é um pouco disso, E cara. o que que é um bom gestor, cara? Bom gestor. Acho que primeiro você tem que entender de pessoas. Eu penei muito para entender sobre E pessoas. é difícil mesmo. Não é, Jeff? Eu acho que, assim, eu acho que antes de falar de processo, de gestão, de administração, o primeiro passo são as pessoas, né? Ah, mas tem inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Ela não é um fim, na minha opinião. A inteligência artificial, ela veio para ajudar as pessoas. Então, primeiro você tem que entender de pessoas e entender o que é importante para elas. Eu acho que esse é o primeiro passo.
Você quer ter uma equipe? Você precisa de uma equipe? Tá bom. Por que você precisa de uma equipe? Quais são os seus problemas hoje? Então, eu acho que eu mapearia primeiro, né? Um bom gestor, na minha visão, ele mapeia primeiro os problemas que ele tem. Tipo, o que está acontecendo? Quais são as demandas? Depois, quem é que pode solucionar essas demandas? Depois que eu achei a pessoa que soluciona essas demandas, eu tenho que entender qual é o interesse delas. O que elas querem? Né? Porque sabendo o que elas querem, eu posso dar o que elas querem. Né? E se eu dou o que elas querem, eu tenho o que eu quero. Eu acho que você, para ser um bom gestor, você tem que entender para ser atendido. Entendeu? E não querer impor sobre as pessoas aquilo que você imagina. E eu gosto sempre de estar ouvindo os outros, né? Eu não gosto de pegar e falar, não, vai ser assim do jeito que eu tô falando. Eu vou fazer o Ricardo agora abrir a caixa preta da imobiliária dele, corretor de imóveis. Você que é proprietário de imobiliária aí, para agora, anota isso, toma nota disso. Mas segue a gente aí no Staycast, compartilha esse vídeo aí. Ricardo, o que que é o SDR seu faz? O SDR, ele faz toda a parte de qualificação do cliente. O Então, que que é de forma prática? O que que ele faz? Entrega o jogo, mano. forma não, vou entregar tudo, cara. É o seguinte, pra você qualificar o cara, você tem que saber, primeiro, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele primeiro, antes de falar de produto. Então é o seguinte, o SDR, eu treino ele para ele entender o que realmente o cliente precisa, porque se eu entendo exatamente o que o cara precisa, ele não vai falar com outros corretores imobiliários, ele vai falar comigo. Acho que essa é a primeira parte. O SDR, ele tem que ser um bom fidelizador do cliente. Entendeu o que ele quer? Aí eu vou pro produto. O meu SDR, ele não liga falando de produto. Né? Não tem SDR que fala, ô, beleza, tô com empreendimento aqui não sei aonde, A gente não faz isso. A gente recebe o cara, mesmo que ele veio por um empreendimento, eu não vou falar do produto. Primeiro eu Quantos vou entender SDR ele. você tem na sua operação? Hoje a gente tem dois SDRs. E eles conseguem atender, fazer quantas ligações por dia? Ah, os SDR tem que trabalhar lá, rapaz. Ele tem que fazer aí pelo menos 100 ligações por dia. Ele tem que fazer. Uma conversão de 20% ele tem que ter. Então, assim, eu acho que primeiro é entender a necessidade desse cara a fundo. Depois que eu entendi o que ele realmente precisa, eu vou entender a condição dele. Então, o cara tem entrada, tem renda, já sabe, tem fundo de garantia, né? Como que é? Vai pagar? Tem condição de pagar? Legal, tem. Passou por esse filtro, aí eu vou pro produto. Aí eu vou pro produto, entendeu? E aí a função desse cara é marcar visita. Esse cara tem que marcar visita, entendeu? Ele ganha por visita na minha imobiliária, Entendi. entendeu? O objetivo dele é a visita. E o closer? O closer é o cara da venda, é o cara É o corretor. É o corretor, entendeu? É o cara que é assim, ele não o meu corretor é aquele cara que não gosta da buroca de ser corretor, mas é o vendedor nato. Entendeu? É o cara que chega na visita e não deixa o cara escapar. Ele fala: "Por quê? Ah, você não comprou? Por quê? Peraí, deixa eu entender, cara. Não, peraí, não vou não, boa tarde, vai embora, não. Peraí. Peraí, eu já mapeei, vamos lá, ô Jeff. Eu já mapeei o cara. Ele tem condição de comprar. Ele veio pra minha visita. Por que que ele não comprou de mim, cara? É isso Eu aí. não aceito essas coisas. Não, com Entendeu? certeza, você tá certo. Eu não sei. Você consegue otimizar tudo, né, cara? Você consegue filtrar tudo que precisa ser filtrado. Exatamente. Tipo assim, na minha cabeça, eu falo, né? Até nas minhas redes sociais, na minha mentoria, eu falo o seguinte: é, eu brinco, né? Eu tenho essa frase: toda ligação é visita e toda visita é venda. Se o cara tem uma necessidade, ele tem condição de pagar, por que que você não marcou visita? As nossas reuniões lá dentro é assim: você não marcou visita, por quê? É isso. Ah, Forte. por isso. Não tem desculpa, cara. Não tem desculpa. Se o cara tem entrada e renda, você mapeou a necessidade do cara, o produto soluciona o problema dele, você não marcou visita? Não, não tem essa. Ainda tem que ter um motivo crível pra não ter marcado. Sobre a sua mentoria, vamos falar lá. O Ricardo, eu tô extraindo tudo aqui. O que que você fala nela? Qual que é o fator principal da mentoria? Boa. Eu acho que é o seguinte, a mentoria é um acompanhamento onde eu basicamente pego todos esses pilares que eu falei pra vocês, que é tráfego, SDR e closer, e coloco e dou isso de mão beijada pra você, prontinho pra você aplicar. Independente se você tem experiência ou não. Então, acho que esse é o propósito da mentoria. Eu vou pegar um cara que ele tem experiência no ramo ou pouca experiência, e vou dar um modelo pronto pra ele seguir, Jeff. Eu vou dar um modelo pronto. Ele não vai precisar. Eu falo que assim, eu brinco que a mentoria ela tem que ser one-stop shop. Ele não pode. O meu negócio tem que ser tão bom, a forma como eu ensino tem que ser tão boa que ele não tem que precisar de nenhum outro lugar para ter informação. Então, assim, lá ele vai aprender
comercial, atendimento, ele vai entender de financiamento, ele vai entender de home equity, ele vai entender de jurídico, ele vai entender de contrato, ele vai entender de gestão, ele vai entender como que a gente constrói o SDR, como que a gente constrói o atendimento, como que a gente faz o tráfego, como que a gente pensa num criativo. Como que eu penso? Não é assim, joga lá. Você tem que pensar, cara. Quem é seu público-alvo? Meu público-alvo é popular. Qual é o problema desse cara? É entrada? Não tem entrada? Beleza. É fundo de garantia? O meu criativo tem que ser orientado para ele. Agora, fazer um criativo de alto padrão, pô, você tem que chamar atenção. Como é que você chama a atenção de um cara de alto padrão? Como é que você chama? Tem que despertar Cara, desejo, Você né? tem que despertar desejo. Ou você vai despertar desejo, um investidor. O cara quer número. Racionalidade. Racionalidade. Então eu vou ter que gerar valor. Pô, tem criativo que eu apareço com. O foco é no relógio e depois vem pra mim. Aí você fala, porque eu quero mostrar o relógio? De jeito nenhum. Eu só quero que ele pare nos 3 primeiros segundos. Ele precisa parar no meu. Ele não pode passar meu story. Ele não pode passar meu story. Se ele estiver passando meu story, ele não tá dando atenção pra mim. Forte. Entendeu? Tá certinho. Então, acho Hoje, que é. hoje a retenção, né? Se você não retém nos 3 primeiros segundos, tá até 2 segundos, né? Abraço, vale tudo. Tem gente que rola, tem gente que se veste de Homem-Aranha, eu já vi de tudo. É cada coisa, né? É esse negócio louco, cara. É muito forte. Cara, eu vou deixar o gostinho de quero mais, sabia? Boa, é mesmo? Porque se a gente prolongar isso aqui, a gente vai entregar tudo e a galera não vai depois querer te ouvir mais, entendeu? Não vai querer pagar minha mentoria, cara. E outra Foda. coisa, eu quero te fazer um convite publicamente, que você tem que ser professor da nossa plataforma, da Unicorretor, cara. Puta, cara, você tá falando Vender sério, mentoria lá, vender tudo lá dentro. cara? Puta, Mas cara. você tem já know-how pra isso. Eu gostei muito da forma que você expressou aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem relevante. Pô, Jeff, eu agradeço muito, né? Você fazer um convite desse público, eu fico lisonjeado de você fazer isso aí, né? Com prazer, cara. Vamos entender como é que funciona, vai ser um prazer Sim. participar disso. Show. Corretor de imóveis, eu quero te falar aí, cara. Eu tenho certeza que hoje você aprendeu muito. Ricardo passou aqui várias coisas, dicas preciosas, que se você levar adiante e deixar isso entrar dentro de você, cara, aprende novo, cara. Ele falou coisa aqui, como que você faz a prospecção do atendimento, do SDR, né? O SDR, você não precisa ter um SDR seu. O corretor tem que ser SDR, tem que saber filtrar, tem que saber perguntar, fazer pergunta. Quanto mais pergunta inteligente, mais você vai ser calibrado, né? Cara, Jeff, você falou um negócio, cara, que pra mim é vital. Vendedor, independente da fase que ele tá, se ele é SDR ou clube, ele tem que saber perguntar. É. Ele tem que ficar quieto, ele tem que falar pouco e ouvir muito. Eu acho que tem muito corretor que fica blá, 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 blá. Cara, para pra ouvir o cara, né? De vez de você já começar uma ligação, boa tarde, eu tô aqui, tem um produto na Faria Lima. Boa tarde, João, tudo bem? Aqui é o Antônio, da Imobiliária X. Você tem um minuto para falar? Tenho, perfeito. Cara, porra, eu poderia pegar e já ficar falando de produto para você, mas eu sei que você deve estar cansado de gente te ligando aí. Essa não é a minha intenção. Eu queria saber se hoje, Antônio, existe alguma demanda, alguma necessidade vossa com relação ao mercado imobiliário, seja para comprar, vender um produto. Você tem essa demanda? E eu peço até desculpa por incomodar o seu tempo, mas esse é meu trabalho e eu gostaria de valorizar o seu tempo. Puta, que já mudou tudo. Cara, você falou uma coisa aí, porque eu nunca peço desculpa, porque eu tô fazendo meu trabalho, mas só da forma da abordagem, o carinho, isso aí faz diferença. Entendeu? É porque é aquilo, mas nem todo mundo vai ter essa argumentação. Exato, não, eu concordo. Você tem, mas você tem essa forma de cativar. O que eu falo, cara, a pessoa tem que se descobrir, tem que conhecer a abordagem correta e certa que vai ser assertiva, não é? Exato, não, Jeff, isso aí é o que serviu pra mim. Eu acho que. Mas é forte isso que você falou, mano. Sabe o que é? Porque assim, quando você tem uma educação muito muito forte com as pessoas, Faz diferença. elas não vão ser, elas não vão responder você Não mal. vai, não vai. O cara não vai ser grosso com você. Então, agora imagina o seguinte, troca de lugar com ele. Tem um cara ligando pra ele. Ele não tem a menor noção, né? O cara te liga, tal. Você não tem a menor noção de quem a pessoa é. O cara já te liga falando de produto, de móvel. Não tem como. Você acha, Jeff? É isso Então, mesmo. assim, pra mim,
Eu acho que você tem que começar fazendo ali o que a gente chama do spin selling. Sim. O spin selling é você saber fazer as perguntas certas. E em cima das respostas do cara, você fazendo novas perguntas que vai induzindo ele a responder o que você quer. Para depois você falar de um produto que talvez sane uma demanda dele. Essa é a minha visão. No estudo da Ibrahim, que aqui os corretores devem estar chato comigo. Eu tô falando isso aqui. 67% dos clientes que compram imóvel teve uma experiência ruim. Pronto. Você falou tudo. Aí, ó, 67. Então, 7 a cada 10 clientes se sente mal. Olha lá que beleza. É horrível. Isso é bom, né? Pra quem quer realmente desenvolver e crescer, né? Exato. Eu gosto de falar uma coisa assim, que eu acho que a pessoa tem que, o dia que ela conhecer a zona de convergência dela e conhecer quem é ela de fato mesmo, as abordagens dela, cara, isso muda tudo. Se ela tem identidade própria, já era. Jeff, você falou tudo. Eu acho que o primeiro de tudo é você ser você, com a sua identidade, né, com aquilo que você é, sem querer também passar uma imagem de que você não é. Eu acho que hoje tem muita gente também que quer passar isso. Não, porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu, cara, o que você me perguntar aqui, eu vou te falar a verdade. Eu vi Não- isso. Se E você não verdade. quiser ouvir, não pergunta, porque eu falo, É entendeu? Eu não notório, minto. Ricardo. A gente sabe, cara, a gente que é vendedor, a gente estuda o quê? Linguagem de comportamento. A gente sabe quando a pessoa tá mentindo, quando tá falando a verdade. A gente sabe quando a gente falou bem, quando a gente não falou. O ser humano consegue perceber isso. Exato. Percebe ou não percebe? É lógico. Ninguém precisa falar pra você, cara, esse podcast foi top. Então, porque você sabe que você entregou o conteúdo. Ninguém precisa, entendeu? Pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Mas é isso, eu acho que ser verdadeiro, Sim. ser autêntico, falar a verdade pro seu cliente, entendeu? Não querer passar uma coisa que você não é. Ah, eu tô vendendo produto de alto padrão, eu preciso chegar de Porsche. Não, você não precisa alugar uma Porsche. Não, fala a verdade. Ó, cara, é o seguinte, tô começando, tô precisando, mas assim, se você me der uma chance, eu vou atender você como um rei. Olha isso, faz diferença. Sabe, eu vejo o cara querendo alugar hoje Porsche pra chegar num condomínio em Tamboré. Pra quê? Pra quê? Quem falou que você precisa vender, pra você vender alto padrão, você precisa disso? Pelo contrário, as pessoas gostam de quem é genuíno e não de quem passa uma coisa que não é. É isso aí. Então, eu assim, eu sou o que eu sou. Independente da fase que eu esteja, eu sempre vou falar a verdade pro meu cliente, pras pessoas. Eu nunca vou passar a imagem que eu não sou. Nunca, cara. Eu acho que isso não tem longo prazo. Show. Só isso, Jeff. Corretor de imóvel, um beijo no coração. Muito bom estar com vocês aqui. Compartilha esse vídeo, manda pra galera aí, deixa seu like, segue a gente nas redes sociais também. E se você não segue o Staycast, segue agora aí, tá bom? Beijão. Boa. Obrigado, Valeu. Ricardo. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tudo de bom. Tchau, valeu.